Bom, pessoal, então a primeira coisa que é importante, o Mais Médicos, ele não surge do nada, né? Parece que muitas vezes, de uma hora para outra, o governo federal teve a ideia de criar um programa, e um programa criado de forma sem uma reflexão ou sem uma demanda social claramente colocada. E não é verdade. Então, acredito que o primeiro ponto que é importante para esclarecer sobre o programa Mais Médicos é enfrentar essa pergunta colocada para nós nesse slide. Que médicos queremos e quantos médicos queremos formar? Essa é uma pergunta fundamental no Brasil, e não só o Brasil faz essa pergunta. Diversos países do mundo hoje, a partir de uma série de mudanças que se colocam no contexto mundial para nós discutirmos as necessidades sociais de saúde, vem refletindo também sobre essa pergunta. Então nós estamos vivendo num mundo hoje onde o fenômeno do envelhecimento é um elemento importante. Nós estamos vivendo num mundo onde a gente vive um processo de transição epidemiológica, ou seja, há um franco predomínio das doenças crônico-degenerativas sobre as doenças infecto-contagiosas. Então isso, obviamente, traz um tipo de pressão de necessidade diferente para o sistema de saúde. Países em desenvolvimento como o nosso enfrentam a questão da tripla carga de doenças. Temos também a questão da tripla carga de doenças, que é um outro elemento fundamental para refletir uns países em desenvolvimento como o Brasil, ou seja, países como o nosso, além de um predomínio das doenças crônico-degenerativas, nós temos uma forte pressão epidemiológica por conta dos agravos externos, os temas relacionados, por exemplo, à violência urbana, os acidentes e outras questões, e também as doenças infecto-contagiosas emergentes como reemergentes. Em tempos onde a gente debate tanto a questão da dengue, da febre chikungunya, por exemplo, é muito importante também lidar com esses temas das doenças infecto-contagiosas emergentes e emergentes. Então, obviamente, todos esses temas trazem necessidades e trazem pressões assistenciais sobre o sistema de saúde. E fora isso, a questão da determinação social do processo saúde e doença, ou seja, a pressão dos determinantes sociais de saúde sobre os seus sistemas nacionais de saúde é muito grande também nos últimos tempos. Ou seja, é um desafio hoje mundial colocado na agenda da saúde pública como enfrentarmos as questões das desigualdades e das iniquidades de saúde. Isso é fundamental. E há uma reflexão claramente colocada pela Organização Mundial de Saúde hoje de que, obviamente, ampliar o acesso de forma equânime e com qualidade para as populações de diversos países é uma meta importante. Então, que primeira reflexão eu queria trazer para nós? Obviamente, pensar o melhor acesso às pessoas a um sistema de saúde, obviamente não é só médicos que fazem isso, né? Discutir a acessibilidade a um sistema de saúde de forma integral e com qualidade envolvem várias questões. Contudo, sem médicos, também é muito difícil garantirmos, né, um acesso ao sistema de saúde. Não é só médicos que fazem um acesso ao sistema de saúde, mas tampouco sem médicos é capaz a gente garantir, né, qualidade nesse acesso e resolubilidade. Então, é muito importante nessa apresentação que a gente traz para frente, é um estudo feito pela OCDE, né, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? É bem interessante esse estudo da OCDE. O Brasil não é membro da OCDE, mas, obviamente, nós temos parcerias com eles. E nesse estudo que foi feito pela OCDE, se mostra que a média hoje dos países da OCDE de médicos por 1.000 habitantes é em torno de 3,2 médicos por 1.000 habitantes. Isso é uma questão bastante importante. Ali em verde na apresentação a gente tem o Brasil. O Brasil está em torno de 1,8 médicos por 1.000 habitantes antes de nós começarmos a intervenção a partir da política do programa Mais Médicos. Então, esse debate nosso de que já tem médicos demais no Brasil, o problema é só a distribuição, não é verdade. Nós temos fortes problemas de distribuição no Brasil, mas a nossa quantidade absoluta de médicos em relação à nossa população, ela ainda é pequena. Vários países do mundo que têm sistemas públicos universais de saúde, como vocês poderão ver na apresentação, eles têm uma relação, inclusive, maior do que a média da OCDE. Tem relações que passam de 3 médicos por 1.000 habitantes, 4 médicos por 1.000 habitantes. A gente pega aqui a Espanha, 3,8 médicos por 1.000 habitantes. Portugal, 4 médicos por 1.000 habitantes. Né? Dinamarca, 3,5 médicos por 1.000 habitantes. Austrália, 3,3 médicos por 1.000 habitantes. Então nós temos várias proporções aí que envolvem diversos países do mundo que têm sistemas públicos universais
que passam a gente sobremaneira do ponto de vista da sua quantidade de médicos por 1.000 habitantes. Com todas as intervenções que nós estamos fazendo mais médicos, daqui a pouco eu vou trazer para vocês, de ampliação de vagas em curso de medicina, no ano de 2026 nós chegaremos a 2,7 médicos por 1.000 habitantes daqui a 10 anos, que ainda é menos do que a média da OCDE. Então, esse é um elemento importante para nós fazermos essa reflexão. Um outro dado importante é de que o nosso número de egressos por 100.000 habitantes em cursos de medicina no Brasil é muito pequeno. Então, a nossa oferta de médicos disponíveis no Brasil ela é pequena diante da nossa demanda e da nossa população. Teve um estudo realizado pela Estação de Sinais, de Pesquisa em Sinais do Mercado, da Universidade Federal de Minas Gerais, que eles pegaram com base nos anos de 2010 e 2011, que a nossa quantidade de egressos no curso de medicina só tem conseguido atender 2/3 da nossa demanda do mercado ao longo desse último período. Por quê? O crescimento das redes de atenção à saúde foi muito grande, tanto no setor público como no setor privado. Houve um grande crescimento na oferta de serviços de saúde para a nossa população e, quantitativamente, a nossa formação de médicos não conseguiu atender essa demanda social que a gente tem do ponto de vista dos novos postos de trabalho criados no país do ponto de vista dos últimos anos. Então, em vermelho, como vocês podem observar no gráfico, nós temos uma relação na OCDE, média, de 10,6 egressos em curso de medicina para cada 100.000 habitantes. A nossa relação brasileira, antes de começarmos a intervenção do Mais Médicos, é de 7 egressos em curso de medicina para cada 100.000 habitantes. Com todas as intervenções que nós estamos fazendo, lá em 2026, nós teremos 12,04 egressos de curso de medicina para cada 100.000 habitantes. No momento, daqui a 10 anos, que talvez aquelas pressões que eu coloquei que nos levam a pensar do ponto de vista das necessidades sociais de saúde, que precisamos de mais médicos, que possivelmente elas podem ter se intensificado ao longo desses últimos 10 anos, elas irão se intensificar possivelmente nos últimos 10 anos. Uma outra coisa importante, então, como eu falei para vocês, essa coisa de acesso não é só com médicos, mas acesso sem médicos também não dá, né? É importante fazer uma reflexão, aqui é um modelo, né, o modelo aí do Dow Green e do Whitehead, que discute a determinação social da saúde, os determinantes sociais da saúde por camadas. E eles falam, né, que garantir uma condição de saúde melhor para as pessoas, não é? Você tem determinantes distais que envolvem a estrutura da sociedade, ou seja, como mudam as relações sociais, como mudam condições de trabalho, de emprego, né, de lazer, enfim, uma série de elementos que são centrais que envolvem a esfera econômica, política e social, né, que envolve a organização da sociedade. Contudo, ele debate também que existem aqueles chamados determinantes intermediários, que esses determinantes intermediários têm a ver com acesso ao sistema de saúde. Tá? O acesso ao sistema de saúde é um dos determinantes intermediários para nós pensarmos, né, uma garantia de qualidade de vida, uma garantia de saúde para as pessoas. E, obviamente, sendo um sistema de saúde um dos determinantes intermediários, a acessibilidade a esse sistema de saúde é um elemento fundamental e, obviamente, como eu coloquei para vocês, reforça essa máxima. Não se faz acesso somente com médicos, mas sem médicos tampouco. Então é importante essa reflexão e a gente consegue impactar nos determinantes intermediários, pensando aí os determinantes sociais de saúde, né? Então esse programa Mais Médicos, a gente tem uma ênfase muito grande nos profissionais, né, brasileiros e estrangeiros que vêm na política de editais, né, a partir do provimento emergencial, mas essas ações do provimento emergencial, elas somente são um dos eixos do programa Mais Médicos, tá? Nós temos uma importante ampliação, melhoria, né, em ampliação na infraestrutura das unidades básicas de saúde ao longo do último período, isso é um elemento bastante importante. A gente, de 2009 para cá, a gente praticamente duplicou a nossa quantidade de recursos disponíveis para atenção básica e programas como o PEMAC, o Requalifica, o UBS, ele praticamente tem garantido em quase todos os municípios do país processos de reformas de unidade de saúde ou construção de novas unidades. Contudo, o elemento central e estruturante do programa Mais Médicos são as mudanças do ponto de vista da formação, seja ao nível de graduação como ao nível de residência médica. E é sobre esse tema que vocês vão perceber que a minha parte da minha apresentação, ou boa parte dela, irá se dirigir ao longo da nossa conversa, né? É muito importante refletir de que, assim, por que nós escolhemos estratégia de provimento emergencial? Porque
todo o nosso movimento, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, de mudanças na formação, né, na formação médica no Brasil, seja ao nível de graduação ou de residência, todas essas mudanças, mesmo a gente fazendo uma grande carga, um grande investimento para essas mudanças nesse período, essas mudanças muitas vezes elas têm um resultado daqui a 6 a 10 anos. Ou seja, e pensando no tempo da vida das pessoas, do acesso ao sistema de saúde, ou seja, as causas evitáveis de internação, as morbidades evitáveis, a mortalidade evitável, 6 a 10 anos para a gente começar a ter um profissional no mercado e só ter 600 mil médicos no Brasil no ano de 2026, certo? Então, isso nos exige pensar essas estratégias de provimento emergencial. E elas são fundamentais porque, além do impacto que elas trazem para a assistência à saúde, tá certo? Elas têm um papel fundamental para auxiliar a consolidação da atenção básica como espaço de cuidado e formação. Por que isso é importante? A nossa atenção básica, pessoal, o drama do provimento de profissionais, ele é tão premente na nossa atenção básica que a média de duração de médicos brasileiros na atenção básica não passava de 1 ano. Então, a nossa média é cada ano já ter mudado o médico na nossa atenção básica no país e a carga horária dos médicos na atenção básica é muito baixa, num parâmetro que nós tínhamos antes do programa Mais Médicos. Então, o que o programa Mais Médicos nos ajuda? Ele nos ajuda a garantir mais tempo, mais médicos e mais tempo de médicos na atenção básica. Isso é fundamental, garantir uma jornada semanal de atuação dos médicos na atenção básica, que a gente consiga garantir longitudinalidade no cuidado dos pacientes, acessibilidade e longitudinalidade. E, obviamente, quando a gente começa a ter esse profissional atuando na atenção básica durante uma carga horária compatível do que é necessário para a gente garantir um cuidado acessível e longitudinal, a gente começa a perceber o potencial da atenção básica como espaço de cuidado e formação. Ou seja, a capacidade ociosa dessas unidades gerava um conceito de que essas unidades eram um cuidado precário às pessoas. Garantir o profissional mais tempo nessas unidades nos ajudam a impulsionar que essas unidades consigam ser um espaço, inclusive, de qualidade para pensarmos aspectos da formação. Então, o Projeto Mais Médicos para o Brasil é um dos componentes do Programa Mais Médicos. O Projeto Mais Médicos para o Brasil envolve as ações de provimento emergencial baseado em estratégias de integração ensino-serviço. Esse é o Projeto Mais Médicos, que é um elemento dentro do Programa Mais Médicos. Mas o Programa Mais Médicos ele tem uma diversidade de eixos, são aqueles 3 grandes eixos que eu trouxe para vocês. O eixo da infraestrutura voltada para as unidades básicas de saúde, as mudanças da formação, né, mais o provimento emergencial, que é o Projeto Mais Médicos para o Brasil. Bom, esse provimento emergencial também tem várias estratégias dele do ponto de vista de formação, ou seja, esses profissionais eles têm como eixos educacionais dentro do provimento emergencial um modo de acolhimento e avaliação onde eles têm uma etapa educacional de formação, uma especialização desenvolvida a partir de ensino à distância através da rede UnaSUS, uma tutoria e supervisão responsável por atividades periódicas de acompanhamento de educação permanente para esses profissionais, projetos de intervenção que são, após a especialização, inseridos 1 ano e meio nessa comunidade, já se há elementos para que esses profissionais consigam desenvolver algumas atividades, alguns projetos que possam trazer alguns ganhos permanentes para essa comunidade no qual eles estão inseridos, do ponto de vista do desenvolvimento de políticas públicas, controle social, organização de processos de trabalho das equipes de saúde, grupos de cuidado na comunidade, enfim. E, obviamente, o intercâmbio e a cooperação técnica e sanitária com a OPAS, que é um elemento muito importante, porque ele nos garante um grande intercâmbio com profissionais, principalmente estrangeiros, que têm uma larga experiência de trabalho na atenção primária do mundo todo. Nós temos profissionais com 20 e 30 anos de trabalho na atenção primária, em serviços de saúde, que conseguem ter hoje uma excelência do ponto de vista dos seus cuidados primários em saúde, né? E, ao mesmo tempo, nós temos aí um conjunto de ferramentas e atores educacionais que ajudam a garantir esse eixo formativo dentro das ações de provimento emergencial. Então, nós trabalhamos uma modulação em torno de um tutor para cada 10 supervisores e 100 médicos, que fazem visitas periódicas a esses profissionais em todo o país, esses supervisores. E nós trabalhamos várias ferramentas, né, de educação permanente, para que a gente consiga, obviamente, dinamizar esse processo na ponta de diálogo com os médicos.
Então, coisas que são muito comuns no nosso debate hoje da educação permanente, o debate sobre planilha de necessidades, o debate entre pares mediado por feedback, o CAP, né, fazendo ciclos de aperfeiçoamento da prática profissional, onde a gente tem um debate de clínica que é muito importante. O CAP com PE no final, que é um ciclo de aperfeiçoamento em prática por equipe, ou seja, como a gente junta não só os médicos de determinadas equipes em conjunto, mas os profissionais de uma determinada equipe para discutir o seu processo de trabalho. O plano de desenvolvimento pessoal, ou seja, para aquele médico, como a gente individualizar e singularizar a aprendizagem desse médico a partir de estratégia de educação permanente, o apoio matricial, que ajuda de tempos em tempos eles construírem estratégias de empoderamento clínico e outras ferramentas mais. Então, também o provimento emergencial, apesar dele ter esse forte enfoque assistencial, ele tem, de uma forma estruturante, também ações educacionais colocadas no seu interior, né? Pois bem, saindo do eixo do provimento emergencial, é importante nós entrarmos no debate sobre as mudanças do ponto de vista da formação. E aí eu estou focando agora nesse slide somente as mudanças do ponto de vista da graduação. Ou seja, nós temos hoje no nosso país um curso de medicina que eles estão distribuídos quase igual na época da colonização dos portugueses no Brasil, né? Então é quase como os caranguejos que ficam perto da beira da praia em alguns poucos grandes centros nos interiores do nosso país. Então, a interiorização de vagas de graduação em medicina conforme as necessidades sociais é um elemento muito importante nessa política que nós estamos estabelecendo. No nosso país, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma apresentação, um outro slide. Nós temos uma relação de vagas em escolas médicas por população extremamente baixo e, pior, extremamente mal distribuído em todo o país. Então, a nossa ideia é como conseguir garantir em todas as regiões do país uma melhor distribuição de vagas em cursos de medicina. Isso é um elemento fundamental e, ao mesmo tempo, a criação de vagas de residência médica associadas a vagas de graduação, pensando em estratégias de fixação desses profissionais. Isso é algo fundamental para a gente enfrentar ou reduzir as desigualdades regionais na área da saúde, e tem várias estratégias previstas a partir da Lei 12.871, que é a Lei do Mais Médicos, várias estratégias a gente garantir um compromisso com a qualidade, ou seja, ferramentas previstas no âmbito da lei que nos ajudam a aperfeiçoar hoje o sistema de avaliação da educação superior para os cursos de medicina. Bom, estamos chegando nessa importante agenda de mudança na educação médica do país, não é porque a gente tirou isso da nossa cabeça, a gente tem um acúmulo histórico, né? Importante que, primeiro, desde o início do debate da reforma sanitária no Brasil, se você pegar o próprio trabalho de Dilema Preventivista do Sérgio Arouca, o próprio Medicina e Sociedade da Cecília Donange, eles têm um forte enfoque discutindo a questão da formação e do trabalho médico. Então, desde os primeiros tempos que nós pensamos uma agenda da democratização da saúde no país, pensar os médicos, pensar o seu mundo do trabalho, pensar a sua formação é algo importante dentro dessa agenda da reforma sanitária brasileira. Todas as nossas experiências precursoras do SUS, pré-SUS, elas tiveram também uma interface com o debate da formação, principalmente com os projetos de saúde e medicina comunitária. Então, se você pega o PIAS, no final da década de 70 e início dos anos 80, o programa de interiorização nas ações de saúde e saneamento, ou as ações integradas de saúde e outros, o debate da formação em projetos andavam junto com essas iniciativas. Vários documentos fundantes nossos hoje, dos nossos marcos legais do SUS, os documentos da Comissão Nacional da Reforma Sanitária, o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, as conferências de recursos humanos e saúde que se tornaram conferências de gestão do trabalho e educação na saúde, todas essas grandes agendas também discutem esses temas da mudança da formação dos profissionais de saúde e dentro dessa agenda específica da formação dos médicos. E a nossa Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico, a SINAEM, durante os anos 90, nos estabeleceu um programa mínimo para pensar a transformação da educação médica e a mudança nas escolas médicas do país. Ou seja, se vocês pegarem, e daqui a pouco eu vou trabalhar isso, o nosso debate, por exemplo, das novas diretrizes curriculares nacionais, dos cursos de graduação em medicina,
Nós não estamos criando nenhuma novidade. Desde o final da década de 90, nós já sabemos o que precisa ser feito. A nossa Sinaem, a nossa comissão que acumulou tanto para a educação médica brasileira durante a década de 90, já nos trouxe elementos importantes no debate sobre este programa MINES.